Olá! Hoje o mundo político trata de inquéritos e julgamentos que estão nas mãos do judiciário e afetam diretamente o Planalto. Só o presidente da República é investigado em 4 inquéritos no STF e a chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018 é alvo de 5 ações no TSE. Mas tem muito mais envolvendo a família do presidente e bolsonaristas fiéis. E assuntos caros ao governo, como o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Eu vou conversar sobre tudo isso com a cientista política Luciana Gross Cunha, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Luciana, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Luciana, o presidente, 3 dos filhos dele, Carlos, Flávio e Eduardo, lideranças, empresários e políticos bolsonaristas são alvos de inquéritos no Supremo. Você enxerga a condução, como é que se enxerga a condução desses inquéritos, que envolvem inclusive prisões que resultaram naquela declaração que o presidente fez no 7 de setembro que ia desafiar decisões judiciais, que não ia acatar decisões judiciais? A gente precisa ver essa atuação do Supremo Tribunal Federal dentro de um contexto mais amplo, né? De um contexto onde o atual governo federal, o executivo, tem testado os limites das instituições democráticas, né? Uma declaração daquela para a população não é um tipo de declaração esperada por uma liderança nacional, enfim, por um líder político. Isso é reflexo exatamente do comportamento desses grupos, né, liderados pelo presidente, enfim, seja grupos de apoiadores, como você mesmo disse, grupos de empresários ou a própria família do presidente. Então, a atuação do Supremo Tribunal Federal, seja na abertura de inquéritos, seja na condução de ações de controle constitucional concentrado, né, cujo tema interessa diretamente a pauta do governo, ela acontece nesse cenário mais amplo de tensão institucional democrática. Como é que você enxerga o fôlego da justiça para lidar com a família Bolsonaro? Existe naturalmente uma blindagem pelo poder, pelas circunstâncias do poder. O chefe do poder executivo é poderoso demais, não é? Ele tem acesso aos órgãos de controle, ele tem às vezes controle sobre os órgãos de controle, ou pelo menos tenta ter, não é? E seus filhos todos 3 têm mandatos. Qual que é o fôlego real, na sua opinião, da justiça em relação aos Bolsonaro? É interessante observar como, a partir do início de 2020, e mais especificamente a partir do momento em que o próprio governo federal passa a tensionar mais a nossa democracia, a justiça como um todo, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, ganha um novo fôlego de enfrentamento a esses episódios, né? É importante a gente observar que, por exemplo, no caso do Carlos Bolsonaro, a gente tem aí inquérito e ação correndo na Justiça do Rio de Janeiro, né? Trata-se de um vereador em torno ali das práticas conhecidas como rachadinha. E no próprio governo federal, e aí tanto o senador Flávio Bolsonaro, quanto também o próprio histórico, né, do atual presidente na Câmara dos Deputados, a gente tem um foro especializado, até porque o presidente tem prerrogativa de foro especial no Supremo Tribunal Federal. No entanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente tem, para além desse início de pandemia, uma outra virada importante, que é o momento em que o ex-juiz, ministro Sérgio Moro, mostra ali uma tentativa de controle por parte do presidente da Polícia Federal, que detém a competência de investigação
nos inquéritos, enfim, e nas ações envolvendo, inclusive, a própria família Bolsonaro. E aí sim, desculpe. Não, pois não, pode continuar. O tribunal passa a ficar mais alerta e com um fôlego absolutamente renovado e talvez inédito com relação a casos envolvendo a família, né, diretamente a família do presidente da República. Uhum. Esse é, inclusive, um inquérito que ainda está, que foi protelado, não é isso? Esse da interferência na Polícia Federal. É um dos inquéritos, daqui a pouquinho eu vou voltar nesses inquéritos que envolvem diretamente o presidente. No inquérito das fake news, o inquérito ele enquadrou diversos bolsonaristas, né? O Alexandre de Moraes tem sido duro nas suas decisões, não mudou de atitude, inclusive diante da Carta à Nação, que representou aí um recuo do presidente depois daquele pós-7 de setembro, não é? Como é que você avalia o comportamento dos ministros, da corte como um todo, sobre a condução do Moraes? Não é? Porque ele que tem recebido e tem sido relator de todos esses, quase todos esses processos. É interessante a gente observar esse caso específico do inquérito da fake news até um pouco separado dos demais inquéritos, né? Porque no início, quando esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, houve todo um questionamento por parte dos juristas, enfim, da própria academia que estuda o comportamento do Supremo Tribunal Federal, e havia ali uma avaliação de que o ministro tinha extrapolado as suas competências, abrindo ex officio, enfim, por ele mesmo, né, um inquérito para investigar as fake news. No entanto, logo depois, o próprio Alexandre de Moraes colocou essa questão para ser examinada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E ali foi um primeiro sinal de que o tribunal, a instituição, né, a Corte Constitucional, iria agir de forma consensual e unida em torno das ações do ministro Alexandre de Moraes, na defesa, inclusive, da atuação e da importância do Supremo Tribunal Federal na nossa democracia, né? O plenário avalizou a decisão do Alexandre de Moraes e, a partir daí, o questionamento sobre essa conduta foi deixado de lado e ele, com o Porque apoio... ela aconteceu, né? De vez em quando a gente ouvia uma voz aqui, outra ali, de ministros questionando. Exatamente. E a partir dali, a gente percebe um Supremo Tribunal Federal mais, vamos dizer assim, atuando de forma conjunta, atuando como uma instituição sólida mesmo, na defesa das suas atividades e na defesa dos seus integrantes, né? Então, eu acho que é isso que marca, enfim, inclusive esse último episódio envolvendo as falas o comportamento do presidente da República no 7 de setembro, a carta logo em seguida, e, no entanto, vamos dizer assim, a disposição dos ministros em continuarem atuando na defesa das instituições democráticas, né? Uhum. Como eu lembrei há pouco, alguns inquéritos eles envolvem diretamente, investigam diretamente o presidente. Aí eu queria destacar alguns. Conduta criminosa ao acusar o sistema eletrônico de votação de ser fraudulento. Conduta criminosa na compra da Covaxin. Interferência na Polícia Federal, como a gente mencionou. Vazamento de informações sigilosas, né? Aquele inquérito que trata do ataque de um hacker ao sistema eletrônico de votação, que passou por investigação e que foi, inclusive, apresentado o resultado dessa investigação. E aí o presidente responde por
se for realmente acusado, né, por fim, prevaricação, calúnia, difamação, atentado contra a administração pública, só para, lembrando aqui, alguns dos muitos crimes pelos quais ele pode realmente se tornar réu. Isso pode realmente redundar numa condenação? E trabalha-se com hoje está na Folha de São Paulo, a coluna da Mônica Bergamo, ela menciona um bastidor dentro do Centrão que as lideranças estariam discutindo se a possibilidade do presidente Bolsonaro não ser candidato, numa barganha, apoiar uma outra pessoa numa barganha no sentido de se preservar, de conseguir ter se defender a contento e aos próprios filhos, quer dizer. Então, aí a questão é, até que ponto isso vai ser levado a cabo? Eu vou voltar novamente na questão do fôlego, né? Porque é muita coisa, é muita condenação e envolve muita gente, né? Será que isso tem possibilidade de acontecer só depois que ele que ele deixar o governo ou não? Isso pode se desenrolar por agora? A casa é política, a gente sabe, né? O Supremo Tribunal Federal é uma casa política, não é? É uma casa política, mas que cada vez mais tem sido cobrado, né, para seguir aí o devido processo legal e as regras processuais. E sofreu muito o próprio Supremo Tribunal Federal ao ratificar, né, posições dentro da Lava Jato, por exemplo, ou mesmo a partir enfim, das investigações que foram conduzidas dentro do escândalo da Lava Jato e pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal sofreu ao avalizar aquelas decisões, tanto assim que nesse momento tem revertido várias daquelas decisões que não seguiram o tempo do direito, né? A gente precisa também se lembrar que o direito e as instituições do sistema de justiça, elas têm um tempo que é um tempo diferente do tempo da política, né? Então, por mais que o Supremo Tribunal Federal seja uma casa política, ele é uma casa política, ele é um fórum que dialoga com a opinião pública e dialoga com os outros poderes do Estado. Ali também prevalece e deve ser preservado o tempo do direito e o devido processo legal. E aí, com relação à sua pergunta, a gente tem várias questões que envolvem, né, essa atuação, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do entorno do presidente da República e do grupo de parlamentares que, nesse momento, ainda o apoiam. A gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que, nesse momento, o presidente não tem partido político. E a gente está chegando próximo aí à data limite de filiação para que ele possa lançar uma candidatura o ano que vem, porque mesmo ele sendo presidente da República, ele precisa cumprir aí as regras partidárias eleitorais de estar filiado a um partido político no tempo hábil para lançar a candidatura. Então, essas negociações, elas vão todos os dias ganhar mais destaque na arena política. A outra questão que se junta a ela é o fato de que as pesquisas de opinião têm mostrado que a cada dia tem diminuído o apoio ao presidente e aumentado a sua rejeição. E isso, para o Centrão, é um risco importante, né? O Centrão, ele atua ali de acordo com os ventos, enfim, de apoio ou não à presidência da República, né? Então, a possibilidade de discutir a não candidatura, ela está aberta diante, inclusive, da ausência de apoio que o presidente teria caso tente uma reeleição, né? E, a partir desses dados, vem o que você está chamando a atenção para o fôlego ou não do Supremo Tribunal Federal e do sistema de justiça como um todo.
né? Se a gente for pensar nos tempos do direito, né, eu imagino que por mais que haja um esforço, né, para que as ações sejam abertas, enfim, e se efetivamente se inicie, né, um processo de criminalização, enfim, do presidente da República, a gente precisa lembrar que, mesmo para esses casos, a gente depende da atuação da Procuradoria-Geral da República. Exatamente. Né? E do Aras, que não tem se mostrado. A gente pode até dizer que, enfim, ele tem agora, nesse início de segundo mandato, ele acabou de ser aprovado aí para mais um mandato na liderança da PGR, ele tem mostrado alguns sinais de discordância, mas mesmo assim muito sutis, né? Mas ao longo dos seus 2 anos, ele atuou preservando a postura e preservando as decisões e políticas de interesse do presidente, né? Enfim, se a gente comparar a atuação da PGR 2019 e 2020 com mandatos anteriores a eles, com a atuação de outros procuradores ou procuradoras da República, a gente vê como esse procurador, ele no seu primeiro mandato, ele foi muito alinhado ao governo federal, né? E isso não é não é o esperado da Procuradoria-Geral da República, né? Muito ao contrário, a sua função é proteger os preceitos constitucionais, enfim, e o bom funcionamento da democracia. Uhum. Agora, para além da questão do fôlego, tem um outro aspecto, que é o STF pode arquivar ou postergar decisões. Você vê isso, a possibilidade disso, visando uma outra coisa, visando, na verdade, evitar mais ruído e conflito institucional? Com certeza. Enfim, se tem um poder, né, que os ministros, e mais especificamente o ministro-presidente da Corte detém, é a possibilidade de controlar a agenda de decisões, né? Hoje, com a existência das decisões no fórum virtual, no plenário virtual, como a gente chama, né? Diferente do plenário físico, que é aquele que, mesmo que os ministros estejam em casa, ele é televisionado pela TV Justiça. Esse poder foi um pouco restringido, mas mesmo assim, isso está na mão dos ministros relatores, então no caso dos inquéritos do próprio Alexandre de Moraes, ou dos ministros relatores das ações que envolvem as políticas de interesse do governo. Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal ele pode decidir por postergar essas decisões e, mesmo se ele colocar na pauta, então, se o ministro-presidente Fux colocar uma dessas ações para serem decididas no plenário, os ministros individualmente podem pedir vista. E, ao pedir vista, eles também postergam decisões que poderiam ou podem criar ruídos com o Executivo Federal. Então, tem aí uma posição absolutamente estratégica dos ministros individualmente e da Corte como essa instância coletiva em contrabalancear aí custos e benefícios de criar mais ruído, com a possibilidade de, inclusive, no limite de afastamento, ou mesmo fazer com que a gente aguarde até as eleições de 2022. Agora, Luciana, no TSE, a chapa Bolsonaro-Mourão, não é? Ela foi denunciada, tem lá pelo menos 2 ações que apontam irregularidades na contratação de serviço de disparos em massa daquelas mensagens durante campanha, não é? E nas redes sociais.
já tem 3 anos que essas ações, praticamente, já tem 3 anos que essas ações estão lá, quer dizer, aí o tempo talvez seja um pouco diferente desses inquéritos que estão lá no Supremo, não é? Enfim, a pergunta é o que pode acontecer, porque são ações que podem impugnar a chapa, não é? Que pode tornar Bolsonaro inelegível, né? Então, quer dizer, isso também tem uma relevância muito grande no último ano do governo de um presidente que quer buscar a reeleição. Exatamente, essa é mais uma ameaça que está ali às portas da presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, é muito interessante a gente observar a atuação dele, tanto na análise da prestação de contas, enfim, quanto da própria atividade, né, eleitoral no período de eleições e no período de campanha eleitoral. No entanto, a gente, principalmente quando a gente analisa no âmbito dos executivos, das candidaturas relativas à disputa de cargos do Poder Executivo, né, seja prefeito, governador, ou presidência da República, mas especificamente com relação à presidência da República, a atuação dele é um tanto quanto lenta ou, vamos dizer assim, temerária com as consequências que isso pode causar para o sistema político, né? Nesse momento, a gente tem a possibilidade aí de tornar o presidente inelegível e dada a tensão, né, entre as instituições democráticas e a radicalização, em alguns momentos, enfim, mesmo que vamos dizer assim, o retraimento do presidente frente a essa radicalização é algo no nosso horizonte político que não pode ser descartado, né? No entanto, mesmo que, como você apontou, essas ações já estão lá há 3 anos, eu imagino que elas também possam ser usadas de forma estratégica, dependendo do ambiente político, né? Uhum. A gente precisa lembrar que qual seria a legitimidade de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, 3 anos após a eleição de 2018, né? 3 anos e meio ou 4 anos, né? Em cancelar uma chapa, né, em tornar a chapa, enfim, não capaz de concorrer às eleições e tornar os seus candidatos inelegíveis. O impacto é enorme, né, quanto à própria legitimidade do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na minha avaliação, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também tem que lidar com essas questões ao decidir ali sobre esse caso específico. A chapa Dilma Temer também foi questionada, não é? Essa recorrência indica alguma coisa sobre, enfim, as relações aí entre executivo e judiciário? O judiciário cresceu, está mais forte, coloca mais em xeque o executivo, que concentra tanto poder? Desde a Constituição de 88 e principalmente desde do início, enfim, da metade da década de 1990 e início dos anos 2000, a gente observa claramente um crescimento das instituições do sistema de justiça como um todo, né? Não só o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, mas uma atuação importante e fundamental dos ministérios públicos e das defensorias públicas aí no funcionamento do sistema de justiça, com alto impacto na arena política, né? Isso não se trata de voluntarismo, não se trata de reduzir essa ação a um ativismo judicial. A própria Constituição Federal garante essas competências, né, para esses operadores da justiça, e o texto constitucional faz com que
todo e qualquer direito que esteja ali constitucionalizado possa ser reclamado pelos cidadãos no sistema de justiça e no Poder Judiciário. Então, claramente, a gente viu esse crescimento. Né? A questão é quando eu tenho, enfim, um executivo com as características atuais num cenário de crise política que vem se desenrolando desde 2015, pelo menos. Né? Então, a gente teve uma participação importante do Supremo Tribunal Federal na definição, por exemplo, dos procedimentos, né, de todo o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma. A gente também teve, como você bem lembrou, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e mesmo questionamento, né, por parte do então candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, do resultado das eleições. E aí é importante a gente observar que não é o Poder Judiciário ou os ministros do Supremo Tribunal Federal atuando por vontade própria, mas eles têm sido acionados pela oposição, né, pelos próprios partidos políticos, pelos deputados eleitorais, deputados federais, senadores, enfim, e mesmo os governadores nesse momento. A gente pode ver aí, ontem mesmo, o ministro Lewandowski deu uma liminar de que cabe aos governos do Estado decidir sobre a continuidade da vacinação dos maiores de 12 anos. Uhum. Né? E essa liminar foi dada numa ação movida pelos governadores. Então, a gente tem aí o chamamento cada vez maior do Poder Judiciário para atuar na esfera política. Só para não passar em branco, há também o processo administrativo no TSE, que foi onde foram juntadas evidências sobre o 7 de setembro, né, que trata de questões aí delicadas, o financiamento de empresários com pagamentos de diárias, transporte, né, que caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Mas a pergunta que eu queria fazer, só eu queria mencionar, porque, né, é um assunto que nós estamos aqui no TSE. Agora, falando da justiça como um todo, do Supremo, das altas cortes e tal, os presidentes acionados na justiça são, assim, ser acionado, um presidente ser acionado, é um fato recorrente ou a gente tem uma situação, digamos, exacerbada? Você enxerga uma situação diferente no governo Bolsonaro, com Bolsonaro? Existe uma diferença e é uma diferença importante. A primeira delas, enfim, que decorre de várias causas, vamos dizer assim. A primeira delas é o fato de que este governo, ele desde o início do seu mandato, ele tem governado por meio de decretos presidenciais e medidas provisórias. Né? E aí, o primeiro grande questionamento e crescimento de questionamento contra o presidente é exatamente o uso desse instrumento, decretos presidenciais, que normalmente, ou de acordo com a Constituição Federal, eles servem para regulamentar matérias já legisladas, né? O uso pelo presidente para legislar. Então, esse uma primeira causa aí que provoca o maior ajuizamento de ações no Supremo Tribunal Federal contra atos do presidente. A segunda causa é também o fato dele se valer de medidas provisórias para não só impor políticas públicas, mas principalmente para definir conteúdos de políticas públicas não discutidas no Congresso Nacional. Esse é um poder que o presidente tem, que é dado constitucionalmente. No entanto, muitas vezes o conteúdo dessas medidas provisórias extrapolam a sua urgência e necessidade, que é o caso para se fazer valer desse instrumento, né? Então, acho que todo mundo acompanhou desde a semana passada
um pouco antes do feriado, quando o Executivo mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória sobre a retirada das fake news das redes sociais, né, que é um assunto que interessa diretamente o presidente e seus apoiadores, né, e por meio de uma liminar, a ministra Carmen Lúcia indicou ali que este assunto não é uma questão que serve, né, para ser tratada por meio de medida provisória, já que não é urgente, enfim, a sua discussão ou a mudança aí nas regras. O né? que E foi depois, corroborado pelo presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, que devolveu. Exatamente. Que também devolveu. Então, enfim, a gente tem uma forma de governar deste presidente, né, se a gente pensar na normalidade aí, que é diferente dos demais presidentes da República pós-redemocratização. Mas, para além disso, a gente também tem um presidente que tem, como eu já disse, forçado aí as regras democráticas. Né? Não só com seus atos antidemocráticos logo no início da pandemia e durante os primeiros meses da pandemia, mas também mais recentemente insuflando a população e seus apoiadores com atos aí que podem que ameaçam, né, e podem levar a democracia ao seu limite. Então, a gente tem uma situação que é uma situação que produz esse tipo de litígio. E, por fim, mas não menos importante, muito ao contrário, a gente teve a pandemia. Na pandemia, espera-se que as autoridades públicas, sejam elas políticas ou judiciárias, tenham capacidade de responder muito rapidamente na produção de políticas públicas para enfrentar a pandemia. Né? No caso da atual presidência do presidente da República, o que a gente observou foi a omissão do Executivo Federal, não só em criar políticas públicas, mas também em apoiar e seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, enfim, num primeiro momento se negando, né, ou negando a eficácia da vacina, ou falando sobre medicamentos sem nenhuma eficácia no tratamento da doença, e tudo isso gerou também um aumento no número de ações contra o presidente e contra o Executivo Federal no Supremo Tribunal Federal. Agora, Luciana, eu queria mencionar o julgamento do marco temporal, que é um julgamento que está no Supremo, que está suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O tema é muito caro ao presidente Bolsonaro. É tão caro que, há algum tempo, algumas semanas, ele, antes mesmo estava no início do julgamento, ele sugeriu descumprir decisão do STF, caso o tribunal fosse favorável à mudança do marco. Ele chegou a fazer essa sugestão, se não me engano, durante uma live ou ali na entrada do Alvorada, no tal do cercadinho. Esse marco, se mudado, seria favorável à causa indígena, né? O que esse julgamento, na sua opinião, significa? Qual que é o significado político dele? Ele tem um significado enorme, né? Porque, em primeiro lugar, ele atende, ou ele tem no seu cerne a discussão de uma das pautas do atual presidente desde a sua campanha eleitoral, que é uma pauta antiambiental, que é uma pauta em defesa das grandes propriedades e no que ele chama de, enfim, agronegócio, né? Em detrimento das populações indígenas, com apoio não só às políticas, enfim, de extração de minérios, enfim, ou de ocupação de terras que são reservas indígenas. Então, ela está ali, ela é uma das temáticas que está no núcleo duro do posicionamento do presidente. Né? Então, ela é fundamental para sobreviver do seu próprio discurso.
Uma vez que o Supremo Tribunal Federal pauta essa decisão para que ela seja analisada e seja tomada uma decisão a partir da análise do seu mérito, naturalmente se cria um contraponto com a posição do presidente da República. Então, independentemente de qual seja a decisão, assim, o simples fato do Supremo Tribunal Federal abrir na sua agenda esse espaço para essa discussão já cria naturalmente um ponto de conflito, que infelizmente o Supremo Tribunal Federal adiou, o que traz um enorme prejuízo para as comunidades indígenas que têm urgência nessa definição, inclusive para garantir segurança aí na sua própria sobrevivência. Eu tenho uma última pergunta para você, apesar do nosso tempo estar estourado, mas estourado e meio. Nós podemos falar que a corte, as hostes bolsonaristas chegam a falar em extinção do Supremo, a defender e pedir por isso. Nós podemos falar em perda de legitimidade e confiança nesse poder, quer dizer, na mais alta corte do judiciário? Essa pergunta é muito interessante. A gente acabou de publicar um relatório do Índice de Confiança na Justiça da Fundação Getúlio Vargas, onde nesse ano a gente mediu a legitimidade e confiança especificamente no Supremo Tribunal Federal. E é interessante observar que, apesar da gente ter uma queda na confiança desde 2013, importante em todas as instituições, de forma geral, sejam elas jurídicas ou político-representativas, nesse ano a gente teve um crescimento importante na confiança e legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Então, quando perguntamos para os entrevistados, enfim, em todo o país, a pesquisa percorre aí 8 estados, né, das diferentes regiões, 2 em cada 3 brasileiros considera que o Supremo Tribunal Federal é fundamental para o funcionamento da nossa democracia e não cabe ao presidente da República, ao executivo, restringir ou eliminar a participação do Supremo Tribunal Federal na separação de poderes e no controle das atividades políticas dos demais poderes, seja ele executivo, ou legislativo. Então, aí, apesar da gente estar no momento em que temos um discurso, e talvez pela primeira vez tão radical, contra a atuação do Supremo Tribunal Federal, a maioria da população brasileira percebe a importância dessa instituição para o bom funcionamento da democracia. Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua contribuição ao mundo político, à TV Assembleia. Foi ótima a nossa conversa, eu que agradeço. Eu conversei com a cientista política Luciana Gross Cunha, professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, sobre inquéritos e julgamentos que estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal ou do TSE e que afetam diretamente o Palácio do Planalto. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.